Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais este vídeo no nosso canal do CEF. Antes de refletirmos acerca do tema de hoje, que tal nos prepararmos? Então vamos nesse instante fechando os nossos olhos, acalmando o nosso corpo, a nossa mente e o nosso coração, para que possamos estar cada vez mais envolvidos com a espiritualidade amiga que cá está conosco mais uma vez. Agradecemos ao nosso anjo de guarda por todo amparo, toda assistência, e é com ele que nos elevamos, na direção da esfera azul de Maria de Nazaré, nossa meiga e nossa doce mãe. Com Maria, vamos nos imaginando sendo abraçados pela nossa mãezinha espiritual, dela tocando o nosso coração e nos elevando, por meio da sua energia até Jesus, nosso modelo, nosso mestre e o nosso irmão. Contigo, Jesus, nos elevamos até Deus nosso Pai, onde agradecemos por mais esta oportunidade de reunião em seu nome e que esteja em nossos corações, abençoando os nossos passos, hoje e sempre. Graças a Deus. Poucos lugares e situações são tão desafiantes e promovem ajustes, acertos e expiações, bem como provas, de forma tão instantânea na nossa vida. Sim, poucos lugares são como o trânsito, principalmente aqueles intensos, aqueles mais caóticos, onde todo mundo quer passar por todos os lugares ao mesmo tempo. O trânsito realmente nos promove essas situações, nos promove esses certos debates, acalorados muitas vezes, e é ali uma demonstração, bate e pronto, sobre como nós somos e como nós reagimos as coisas. E esse bate-pronto não foi combinado, não foi improvisado, não foi algo alegórico ao tema de hoje, não. Pois bem, no trânsito nós sabemos, principalmente aqueles das capitais mais movimentadas, como São Paulo, por exemplo, em que há muitos mais carros do que espaço e até pessoas para trafegar de um lugar para o outro. Existem, obviamente, as regras, as leis, mas também existem N situações. As leis, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, elas podem ter ali algumas nuances, mas no geral são bem claras. Como, por exemplo, dar preferência, observar e esperar o farol vermelho, andar dentro do limite da velocidade da via, pedestre sempre tem prioridade e assim razão. E assim, então, outras e outras. Mas o que acontece na prática? Acontece que muitos de nós saímos de nossos lares, pegamos não só veículos próprios, mas carros de aplicativo, até o transporte público, querendo exercer prioridade máxima acerca dos outros. Nós queremos sempre que o nosso veículo tenha prioridade. Nós queremos sempre chegar no horário, mesmo quando nós sairmos atrasados. Nós queremos sempre pegar o lugar preferencial no coletivo. Nós queremos sempre ficar com o melhor espaço. No ônibus e no metrô, então, sempre pegar a porta que dá acesso mais rápido, seja uma escada rolante, ou seja um metrô ao veículo seguinte, e assim por diante. No caso dos carros, então, nossa, sempre queremos ter a prioridade. Sempre queremos chegar mais rápido, como se o nosso compromisso fosse sempre mais importante que o outro. Ele pode esperar, por exemplo, o pedestre para atravessar a rua. Me dá prioridade, por exemplo, porque eu estou atrasado. E já nós, no papel de pedestre, o carro vai ter que me ver, vai ter que esperar, porque eu tenho a prioridade em atravessar. É óbvio que as leis existem para serem seguidas,
mas também cabe um pouco de bom senso. Puxando como exemplo, essa situação em que não há semáforo e o pedestre quer atravessar e vêm os carros, é muito perigoso para aquele que não tem proteção já sair atravessando por estar coberto pela lei. Infelizmente, nós sabemos que existem motoristas que seguem, mas também existem aqueles que não seguem. E haja distração para ser usada como desculpa numa infração, não é mesmo? Seja o celular, seja a bebida, que é mais grave ainda, ou seja qualquer outro motivo. O que não falta hoje são distrações realmente ao volante. Então, um pouco de bom senso nunca é demais. E nas situações em que há colisão, por exemplo, é um Deus nos acuda. É um tal de discussão, até agressão física, para determinar ali na hora, como se os participantes fossem juízes da lei, sobre quem está errado ou quem está certo. Nervos, à flor da pele. Discussões muitas vezes que não chegam a lugar nenhum, porque justamente estamos defendendo o nosso lado. Nós é que importamos. O meu carro é que é o mais caro. O meu carro é que precisa ser pago por quem errou. É o outro que não deu seta. É o outro que não olhou para onde ia, não avisou, estava rápido demais e assim por diante. Mas o cuidado maior que deveríamos ter, isso do ponto de vista espiritual, do ponto de vista espírita, é sem dúvida alguma o nosso comportamento em cada vez mais inflar esse clima tenso que existe no trânsito ou de contribuir com um pouco de harmonia. O primeiro passo, sem dúvida alguma, é a autoobservação. Como será que nós somos no trânsito? E vejam, não importa se estamos ao volante, no banco do passageiro ou se estamos andando pela rua. Nós respeitamos as regras? Nós seguimos as leis? Nós respeitamos, por exemplo, quem realmente tem preferência, quem é mais frágil? Nós estamos ali prezando pela distância para os outros que estão em outros tipos de veículos, por exemplo, como as bicicletas? Nós estamos atentos àquilo que nós possamos cometer? E mais introspectivamente ainda, é observar o nosso grau de estresse, ansiedade e as nossas reações ao volante. Muitas vezes, quando nós somos fechados, quando nós temos o nosso caminho abruptamente cerceado por alguém que entrou na frente sem dar seta, sem avisar, enfim, a nossa reação instintivamente qual é? De ofender, de xingar, de proferir palavras que estão ali adormecidas nas nossas existências mais primitivas e assim por diante. Mas e nós? Nós nunca praticamos tal atitude? Nós nunca também fechamos alguém? Nós nunca passamos um farolzinho vermelho sequer? Nós nunca falamos para o motorista ir mais rápido porque precisávamos chegar em determinado horário? Será que nós realmente passamos ilesos em todas essas situações? Sempre exercendo o papel de vítima? De que fizeram algo conosco, com o meu carro, com aquilo outro? É claro que não. E o primeiro sintoma de que nós não somos vítimas é de que todos nós estamos reencarnados num planeta de provas e expiações. E o que é isso? Significa que todos nós estamos em processo de pagamento de dívida, mas além disso, estamos em processo de aprendizagem. E quem está em aprendizagem, erra. Porque se já soubesse, não precisaria aprender. Instintivamente, nós damos prioridade às nossas vontades. Agora imaginamos, no trânsito,
todo mundo dando prioridade para si próprio, é rota inevitável para conflitos. Porque quem é que vai medir realmente quem tem a maior prioridade daqueles que não têm? Ah, mas Deus não está ali? Sim, claro, Deus está ali, assim como está em todo lugar. Mas, se tem uma coisa que Deus tem e exerce mesmo, é o amor. E por isso, ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Deixa que nós possamos resolver, com aquilo que sabemos e somos capazes, as nossas dificuldades. E quando estamos no meio coletivo, ou seja, no meio do trânsito, essas dificuldades podem, de fato, pluralizar-se, virarem realmente um caos, se assim possamos permitir. É por isso que é crucial que haja ali no trânsito ao menos uma ou umas pessoas capazes de lidarem com as suas emoções e propiciarem momentos de harmonia, mesmo em meio a discussões, a colisões, a situações extremas. Se essa pessoa é capaz de controlar as suas emoções, ela é capaz também de preservar aquilo que muitas vezes nós ignoramos, mas que é de suma importância, a nossa paz interior. Aquela que não se abala frente a nenhuma turbulência, frente a nenhuma desestabilidade ou tempestade ao redor. E isso muitas vezes é favorecido pelo desapego. Se houver uma colisão de trânsito, se o nosso carro ali for batido, tudo bem, é um prejuízo, nós sabemos. Mas, acima de tudo, a vida sendo preservada, nós já estamos ganhando e temos infinitos motivos para sermos gratos. Que a coisa se resolva da melhor maneira. Se a outra pessoa não dotar de uma calma, de uma tranquilidade, de uma harmonia em seu coração, talvez seja melhor realmente nós arcarmos com prejuízo. Não porque estaremos passivos e submissos, mas porque a pessoa está demonstrando ali que não é capaz realmente de agir com razão, com discernimento. Nós queremos mesmo ficar presos a essa pessoa por uma dívida ou até mesmo por um processo judicial que seja? Não seria melhor realmente encerrar o assunto por ali, desejar-lhe boa sorte, lhe doar-lhe vibrações e seguir em frente? Quantos e quantos problemas não poderiam ser atenuados se agíssemos assim, principalmente no trânsito? Pois é. Agora imaginemos se a prioridade de todos fosse exercida. Se todas as prevalências ocorressem em favor daqueles que julgam ter mais urgência, ninguém, absolutamente ninguém, chegaria no lugar que deveria chegar. Aí sim, o caos seria instaurado. Então, o trânsito, tal como a nossa vida, nos mostra que, acima de tudo, nós devemos prezar pelo nosso pensamento e pela nossa harmonia interior. E é uma característica também aí bem legal da gente refletir, que consiste em, ao estarmos prontos para sair de casa, fazermos, por que não, um trato conosco mesmos. Como nós iremos reagir às adversidades que poderão aparecer no nosso dia. E aí, ao final daquele mesmo dia, nós, de volta para casa, refletirmos o quanto que nós prometemos agir e reagir e o quanto que nós realmente reagimos. O quanto diferente nós nos portamos frente à nossa intenção da realidade. Esse é um exercício primoroso para o nosso autoconhecimento. Quem
exerce isso ao longo do dia, todos os dias, está se dando o privilégio de otimizar a sua jornada de autoconhecimento. Quando encontrar uma adversidade no trânsito, saberá que antes de criticar, por exemplo, o causador daquilo, vai olhar para dentro de si e ver, opa, tal dia eu também cometi isso porque estava com pressa, porque queria chegar em tal destino, porque queria encontrar tal pessoa. Realmente, dei seta sem olhar, entrei na via de forma drástica, não privilegiando a segurança e assim por diante. Aí acabam as ofensas, acabam os insultos gratuitos e, consecutivamente, acabam os conflitos. Quando nós praticamos, inclusive, o curso para tirarmos a nossa carteira de habilitação, há algo bem ali importante chamado direção defensiva, que consiste exatamente nisso. Ao invés de acelerarmos para passar na frente do outro, nós nos mantemos sempre em alerta, garantindo que a prioridade, o privilégio de cada um trafegar, siga conforme a lei, prevenindo acidentes, prevenindo muitas vezes tragédias. Os limites de velocidade, por exemplo, não foram ali colocados por acaso, foram escolhidos através da conclusão de especialistas para cada via. Ultrapassar, mesmo que sejam poucos quilômetros a velocidade máxima permitida, já acarreta em riscos desnecessários. Já dizia minha mãe, é muito melhor chegar do que arriscar e não chegar. Atingir o destino com segurança do que não atingi-lo, do que parar no caminho. Isso nem se fala do beber versus dirigir. Essa é a tragédia mais anunciada no trânsito. Por favor, não devemos mais dar brecha para isso. Mas eu bebo socialmente ou eu bebo e tenho um controle de mim mesmo. Será? Olha o orgulho colocando não só a nossa vida, mas a vida do próximo em risco. Não vale a pena. O trânsito, então, é esse emaranhado de situações. Conflitos de todos os lados e de toda sorte. Mas, acima de tudo, um laboratório valioso para quem realmente deseja investir no autoconhecimento, na autoobservação. Quem deseja refletir sobre os sentimentos, pensamentos e atitudes geradas no dia a dia. As principais coisas da vida estão no detalhes. Se nós não somos capazes de preservar a nossa paz em um trânsito, nós não seremos capazes de também ter a nossa paz nos demais momentos turbulentos da nossa jornada. Lembrando que é justamente na dor, na turbulência, na adversidade, que nós temos a chance de nos conhecermos. E é assim que as coisas são, se oferecendo para nós, para que nós possamos utilizar da melhor maneira possível. Assim é o trânsito, realmente um campo a ser semeado para que nós possamos colher situações mais brandas e mais favoráveis para o nosso sentimento e para a nossa mente. Depende de nós fazer um trânsito cada vez melhor e aprender cada vez mais com ele. Vamos, nesse momento, nos unir em pensamento. Vamos fechando os nossos olhos e vamos mentalizando o nosso coração,
cada vez mais luminoso, cada vez mais florescendo luz. Essa é a nossa essência divina. Que nós possamos distribuir essa luz que reside em nós para todos os nossos irmãos que nesse instante estão aflitos. Que neste momento estão sem esperanças, entregues à tristeza e à dor. Que nós possamos reconfortar os seus corações. Que nós possamos levar a luz de Jesus até eles. Vibramos pelo nosso país, o Brasil, bem como aqueles irmãos que estão nas ruas, entregues à solidão, à fome, à desesperança. Vibramos pelos enfermos, pelos doentes do corpo e da alma. Vibramos pelos órfãos, pela infância perdida, bem como a idade idosa esquecida. Vibramos pelos encarcerados, para que saiam melhores de que quando entraram. Vibramos por todos os lares da terra, em especial a nossa própria casa. Vamos mentalizando o Evangelho de Jesus na sala principal de nossos lares, com as suas páginas abertas, cujos ensinamentos na forma de palavras saltam aos livros e contagiam os nossos corações. Vibramos pelo CEF e por todas as demais casas espíritas, bem como as demais religiões. Mentalizamos e vibramos por aquela pessoa em especial que sabemos mais carecer dessas energias. Vamos vibrando por nós mesmos, que possamos continuar a ser perseverantes, a sermos serenos no caminho de Jesus e da nossa evolução. Partindo neste momento para o passe, onde rogamos que Jesus deposite sobre nós a sua luz cada vez mais radiosa, que nos toque da cabeça aos pés, que revigore o nosso corpo físico e que possamos neste momento abrir o nosso coração para que Jesus também possa agir em nós, tocando os nossos sentimentos, fortalecendo o nosso coração, revigorando a nossa consciência. Contigo, Jesus, que permanecemos unidos para mentalizar esses mesmos fluidos sob o recipiente com água que preparamos. Que este líquido seja revigorado, seja magnetizado e que possa servir de um instrumento a mais para a nossa paz interior e para o nosso equilíbrio espiritual. E assim, gratos por este momento de reunião em seu nome, elevamos o pensamento a Jesus, rogando graças a Deus. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Rogamos que você que ainda não é inscrita, que se inscreva em nosso canal. Curta o seu vídeo, deixe aqui o seu like para fortalecer esse trabalho que estamos fazendo. Todas as semanas nós buscamos trazer temas diversos que fazem parte do nosso dia a dia, sempre sob a luz da doutrina espírita. Eu vou me despedindo por aqui, rogando que Jesus siga iluminando os nossos caminhos hoje e sempre. Um grande abraço. Tchau!